O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 4, as palavras que nós acabamos de recitar. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo usa a palavra telos, diga telos. Paulo usa telos para falar de fim da lei. E essa palavra telos admite duas interpretações. Primeiro, Paulo poderia estar mesmo dizendo que a finalidade da lei, o propósito da lei, é levar a Cristo. Então, telos como finalidade, diga finalidade. Ou seja, a figura aqui seria de um pedagogo, um aio, alguém que presta serviço a uma família da alta sociedade, ou uma família pelo menos de classe média, e essa criança, há uma criança filha dessa família de posse, e essa criança é levada até a escola judaica por um condutor especialmente designado para isso. Ele é o aio. É quem leva a criança até a escola. Então Paulo pode estar dizendo para nós que a lei, a Torá, particularmente os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, tem como finalidade nos levarem até Cristo. O fim da lei, o telos da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas, como já dito, telos tem pelo menos duas interpretações possíveis. A primeira é finalidade e a segunda é, diga comigo, término. Paulo também pode estar dizendo que o fim, o término, a conclusão, o encerramento, a cessação da lei ocorre na pessoa de Cristo. Ou seja, pela morte de Cristo na cruz, a lei ritual, em cujo contexto Cristo se ofereceu, ou seja, cumprindo as exigências da lei ritual, Cristo se entregou à cruz, e ao se entregar à cruz, cumprindo essas exigências da lei, não apenas Cristo morreu, mas também a lei, por cuja causa ele morreu. Então seria a morte da lei em Cristo. Fim da lei tem a ver com propósitos da lei. Finalidade ou término. Francamente, eu olho para Romanos 10, verso 4 e vejo Paulo dizendo telos para falar dos dois sentidos mesmo. Então, tanto a lei levava a Cristo, quanto a lei se cumpre em Cristo, ela morre nele. Então, eu quero dizer a vocês que a lei é mesmo um aio, um condutor. Os 5 primeiros livros da Bíblia, em especial os 10 mandamentos, que aparecem em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, têm como objetivo maior nos levarem a Jesus Cristo. A lei, como aio, diz que todos os homens são pecadores, e todos os homens precisam ser representados diante de Deus mediante sacrifícios, ofertas. Isso é o que a lei dizia. Dessa maneira, a lei sinalizava a necessidade do Cristo, do Salvador, aquele que fosse a oferta final, decisiva, perfeita, para que a lei finalmente, de uma vez por todas, fosse cumprida. Gálatas, capítulo 3, versos 22 a 24, são o momento em que Paulo vai falar sobre isso justamente. Ele diz: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, para que a promessa de salvação fosse recebida mediante fé, não mediante atos de justiça, porque a lei vai declarar que todo mundo é pecador. Repito, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Olha para o seu irmão e diga: aos crentes. E crentes aqui são aqueles que creem. Paulo continua dizendo: a lei nos serviu de aio
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Para que nós olhássemos para nós, esse era o primeiro sentido da lei. Olhássemos para nós e disséssemos: meu Deus, eu não tenho como cumprir essas exigências. Eu preciso de ajuda. Ó Deus, ajuda-me. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 1, diz: todo sumo sacerdote é constituído a favor dos homens, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Agora, nós temos em Cristo o sacerdote perfeito, que não vai mais oferecer um animal, não vai mais degolar um carneiro, um bezerro, não vai mais matar um pombinho. Agora ele vai subir o altar do sacrifício e dizer para o Pai: Pai, eu sou a oferta pelos pecadores. A lei antes dizia: olha, sacrifícios precisam ser feitos para que os pecadores tenham as suas preces ouvidas por Deus. Sacrifícios precisam ser feitos para que os pecadores sejam aceitos diante de Deus. A lei está dizendo: o homem sozinho não tem como chegar diante de Deus. Mas dessa maneira, a lei está anunciando que Deus mesmo, amando os pecadores, enviará alguém. E esse alguém nós sabemos, o Filho único de Deus. Enviará alguém para definitivamente romper com a distância entre os homens e Deus. O último grande sacrifício, o sacrifício perfeito. Mas a lei também era um conjunto de regras. Interessante que as relações sociais, as relações comerciais, as relações da intimidade conjugal, ou da vida conjugal, tudo isso estava prescrito na lei mosaica. A lei, por exemplo, disciplinava qual deveria ser o procedimento de um dono de uma vinha, de uma lavoura, de uma plantação que fosse, qual deveria ser a postura dele depois da colheita, o que ele deveria fazer com frutos que caíssem pelo chão. Deveria deixá-los para os pobres, não deveria colher, não deveria recolher aquilo. A lei dizia quais seriam os momentos em que, por exemplo, o marido não poderia ter relações com a sua esposa. A lei determinava detalhes da vida comum das pessoas. Além disso, a lei de Moisés ditava como seria o culto, a liturgia, todos os momentos do culto a Deus, todas as figuras presentes no culto a Deus, os pães da proposição. Hoje nós estamos aqui na ceia do Senhor, conforme Jesus determinou que nós fizéssemos até a volta dele. Jesus não se preocupa em definir um monte de regras para isso, mas verdade é que antes da vinda do Messias, do Cristo, todos os detalhes da Páscoa, inclusive o que seria ou não comido na Páscoa, por exemplo, não eram permitidas coisas doces na Páscoa. A celebração da Páscoa não teria, por exemplo, ingestão de mel, não. A Páscoa era celebrada com carne assada de carneiro e vegetais amargos, pães sem fermento, tudo isso a lei prescrevia. A lei definia as relações, a lei definia a liturgia, a forma do culto, mas em Jesus Cristo, todas as cerimônias da lei e todas as relações sociais regidas pela lei são agora sentenciadas a uma lei maior. Diga comigo: a lei da cruz, que é a lei do amor. Agora, a Escritura vai dizer que a preocupação de Israel não deveria mais ser com a forma das coisas, mas tão somente com a essência delas.
Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, diga, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, mais sublime que os céus. E o autor aos Hebreus continua dizendo que não necessitasse oferecer cada dia sacrifícios por pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ou seja, nele morre toda a liturgia. Agora, os diversos sacrifícios de Israel, diz o autor aos Hebreus, se sintetizam na cruz do Calvário. Romanos capítulo 13, verso 8, vai falar sobre as regras sociais agora estando debaixo da regra da cruz, da lei da cruz, que é a lei do amor. Romanos 13, verso 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque, olha só, quem ama aos outros, cumpriu a lei. Todas as relações sociais, todas as questões antes regidas em detalhes pela lei, Paulo diz, tudo isso tem uma síntese. Meus irmãos, nenhum evento na história é tão importante quanto a cruz. É o mais sublime acontecimento. Nada é tão radical quanto a cruz. Agora, toda a lei mosaica, Paulo diz, toda ela, em seus mínimos detalhes, está cumprida por aquele que é guiado pelo amor. O quanto que nós amamos a Deus e amamos os nossos irmãos, nesse tanto é que somos fiéis. Quer saber o que mede a nossa fidelidade? O que mede a nossa fidelidade é o nível do nosso amor. O tanto que nós estamos dispostos a renunciar por Deus e pelo próximo. Esse é o termômetro da fidelidade. A lei foi aio, a lei era conjunto de regras, e nós poderíamos fazer uma pergunta muito simples. O que acontecia com a fé pré-cristã? Como houve salvação num período pré-cristão, ou seja, antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, antes da cruz do Calvário? É interessante que a Escritura afirma que a lei apontava para a necessidade de um Salvador, então cada judeu que ia ao tabernáculo e depois ao templo oferecer sacrifícios para ser agradável a Deus, para ter perdão de pecados, para ter intercessão ouvida junto ao Senhor. A Bíblia deixa claro para nós que cada um desses gestos remetia à necessidade de um sacrifício perfeito. Ou seja, depois de 10, 20, 30 anos, praticando esse culto de ir levando o animal, e eles não poderiam comprar os animais na área do templo, vocês sabem disso. Quando Jesus viu esse tipo de coisa no pátio do templo, ele chamou aqueles homens de ladrões, de salteadores, porque estavam roubando um aspecto do culto, que era justamente o trazer de casa o animal para o sacrifício. Aquele animal que eu cuidei, ao qual me apeguei, que alimentei, do qual tratei, esse animal eu trazia para oferecer em sacrifício. Eu não poderia chegar simplesmente na área do templo, comprar um bicho e sacrificar. Depois de 10, 20, 30 anos trazendo esses animais, ou até menos tempo, é certo que no coração do povo de Deus foi surgindo um pensamento que depois vai ser retratado em Jeremias,
pela boca de Deus, através de Jeremias, o povo naturalmente foi sentindo a necessidade, Deus, precisamos de uma oferta perfeita. Quando será que haverá uma oferta que definitivamente nos limpe e nos lave? Bem, a fé pré-cristã era mesmo uma fé baseada para aqueles que tinham acesso à lei, numa lei que remetia à necessidade de um Salvador. Mas não é só isso. Há pelo menos 3 elementos que anunciavam Deus para aqueles que ainda não tinham, como nós temos, Jesus no nosso meio. Esses 3 elementos eu gostaria que você os citasse agora comigo. Diga, lei moral. Ou seja, as regras morais que vêm conosco, seres humanos. O segundo elemento, diga, lei escrita. Evidentemente, agora nós temos aquilo que era acessível ao povo de Israel, mas não era acessível a diversas nações. A lei escrita. E em terceiro lugar, diga comigo, o testemunho da natureza. Nós temos 3 elementos que apontavam para a crença num Deus criador, num Deus justificador, num Deus salvador. E se os homens parassem para dar atenção a algum desses 3 elementos, talvez a 1, a 2 ou até aos 3, quem o pudesse fazer, certamente esses homens teriam seus corações apontados na direção de Deus. Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, no capítulo 2, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, para si mesmos são lei, os quais mostram, diga, mostram. Olha o que Paulo diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Os gentios são os não-judeus. Nós brasileiros, por exemplo, somos gentios aos olhos de um judeu, as outras gentes. Paulo escreve que aqueles gentios que sem terem lei escrita faziam algo, praticavam coisas de acordo com a lei escrita dada por Deus a Moisés, e estavam testificando que Deus não apenas nos deu uma lei escrita ou a Israel, mas Deus gravou uma lei moral nos corações da raça humana. E essa lei moral aponta para Deus. A negação de Deus é primeiro uma negação da nossa própria vida. Quem nega a existência de Deus nega a si próprio. Porque Deus é uma realidade dentro de nós, da qual nós não podemos fugir. Amém, queridos? Aleluia. Paulo continua dizendo no verso 16 de Romanos 2, no dia em que Deus, olha só, há de julgar. Diga, julgar. Agora, olha para o seu irmão e diz, aponta para o coração dele. Aponta para o coração dele e diz assim, julgar os segredos dos homens. Deus, diz a Bíblia, vai julgar os segredos. Lembrando que aqui em Romanos 2, Paulo está falando sobre a lei moral, ele não está falando sobre lei escrita. Ou seja, os segredos do nosso coração não serão julgados no último dia, ou desta era, ou da nossa própria vida. Não serão julgados apenas à luz da lei escrita, mas primeiro cronologicamente mesmo, primeiro na sequência do tempo, primeiro de acordo com a lei gravada em nossos corações. A lei moral. Quem está entendendo, diga amém. E Paulo também fala sobre o testemunho da natureza. Romanos capítulo 1,
versos 20 e 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem diga, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quer saber se Deus existe? É o que Paulo está dizendo. Quer saber se Deus é poderoso? Quer saber se Deus é sábio? Se Deus é amoroso? Se Deus é bom? Olha para a criação. Olha uma cachoeira em Bonito. Vai lá para as cataratas do Iguaçu. Vai fazer um passeio de barco. Vai fazer um mergulho no Caribe. Você vai ver como Deus é bom. Como Deus é poderoso. Como Deus é real. Amém, amados? Sai de manhãzinha, acorda cedo. Sai da sua cama, abandona o monte de coberta, um monte de travesseiro. Deixa essa consagração. Sai do monte de manhã. Vai ver tucano comendo manga. Não sei se ele come manga não. Come manga. Come manga. Comendo goiaba. Essa casa ali na Pandiaca Loja, meu pai junta um bicho, faz barulhão, maritaca, mano. Como é que é, amor? Faz um barulho. Curicaca. Maritaca. Um barulhão. Meu Deus, Deus é real. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 1, a criação, a sabedoria na criação, o sistema solar, o universo inteiro, o som das águas, a chuva que cai, a terra, a criança brincando na lama, a mãe tendo que lavar a roupa podre de suja. Meu Deus, nós estamos cercados de glória por todos os lados. Deus existe, Ele é bom. Aleluia. 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 Paulo vai dizer que aqueles homens que desprezaram essas coisas, num período pré-cristão, ou seja, antes de Cristo vir ao mundo, desprezaram a revelação de Deus na criação, são culpados. E Paulo diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos capítulo 1, versos 20 e 21. Ou seja, diga, lei moral, lei escrita, testemunho da natureza. Essas três coisas, essas três realidades apontam para a existência de um Deus criador, justificador. Essas três coisas apontam para a necessidade de nos aproximarmos de Deus e sermos salvos. Quem se rende a essas realidades, acha a salvação. Vai para junto do Criador e encontra a salvação. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: a fé cristã, ela se baseia no simples fato de que aquilo que não era possível a nós, seres humanos, fazermos por nós mesmos, ou seja, purificarmos o nosso coração e nos aproximarmos de Deus como filhos que se aproximam do Pai, sem culpa. A fé cristã se baseia no simples fato de que aquilo que nós não poderíamos fazer a nosso favor, Deus mesmo fez. Essa é a base da nossa fé. O que precisaria acontecer para que nós fôssemos salvos? Além de Deus nos chamar por meio da lei moral, por meio da lei escrita, por meio dos fenômenos naturais, além de Deus nos atrair e clamar aos nossos ouvidos continuamente, Deus mesmo, diz a Bíblia, se encarnou. Deus não se deu por satisfeito e veio. Aquilo que era impossível para nós, quitarmos a dívida de pecado,
cumprirmos integralmente a lei, para alcançarmos vida, Deus fez. Diga, o substituto morreu. A fé no substituto é fé na justiça de Deus. A fé no substituto é fé no Deus que justifica. A fé no substituto traz para nós algo além da lei moral, algo além da lei escrita, algo além dos fenômenos naturais como revelação divina, mas a crença no substituto, a fé no substituto, traz para nós a própria presença do substituto. Agora, tudo passa a ser regido por um outro tipo de lei, Paulo vai dizer. Diga, a lei do Espírito. Essa realidade nova que Cristo nos traz é a de que o próprio Espírito divino, o Espírito de Deus, vem. Vem para dentro de quem crê. Vem para dentro de quem confessa que é pecador. Vem para dentro de quem não confia nas próprias forças, mas confia no amor de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versos 12 a 14, sobre a lei do Espírito. Ele diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Olha o que a Bíblia diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Deus rompe com a distância que havia entre nós e os filhos de Abraão, naturais, os judeus. A cruz é o rompimento dessa distância. Agora eu posso pegar na mão de um judeu. Agora o Fidelcino Lima da Rocha pode chegar lá no frigorífico para um rabino que seja judeu de nascimento, que seja mesmo de uma das linhagens de Israel. Agora Fidelcino pode pegar na mão desse homem e dizer: eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. A bênção de Abraão está sobre a minha vida. E Paulo vai dizer um negócio tremendo para nós, que a promessa que Deus faz a Abraão, na verdade, é a promessa do derramamento do Espírito. Isso vai estar lá em Gênesis. Desde o Gênesis, quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está dizendo: Abraão, eu vou fazer você ficar grávido da minha presença. Uma coisa extraordinária vai acontecer. O meu Espírito vai operar na tua descendência. O meu Espírito será derramado sobre a tua descendência. E por isso, a terra toda será abençoada. Esse é o segredo.
Romanos 8, verso 6, só um pedacinho diz assim: a inclinação do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo sempre vai nos levar rumo à vida e rumo à paz. Eu estava olhando para a paixão de Cristo, pensando na paixão de Cristo agora, antes de vir para cá. E há um detalhe muito interessante, eu quero encerrar com esse detalhe. Há um detalhe muito interessante da paixão, que é presente em João 19, versos 23 e 24. Está intimamente ligado à promessa do Espírito, está intimamente ligado à promessa de Deus feita a Abraão. E eu gostaria de ler isso aqui para você e explicar. João 19, versos 23 e 24. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. A túnica era a principal peça de baixo, inteira. Antes, é claro, dos fraldões, né? Os fraldões eram mais internos, mas a túnica era a peça que cobria a pele. Eu estava olhando para isso aqui, a Bíblia diz que ela era inconsútil, ou seja, sem costura, toda tecida artesanalmente, inteirinha. Uma peça só, tecida de alto a baixo. Isso tem um simbolismo espetacular para nós. Aquilo com que os homens não tinham contato, no caso de Cristo, aquilo que era coisa da intimidade dele, era a veste comprida, só no corpo dele, tendo contato só com o corpo santo do Cristo, não tinha contato com as outras pessoas. Aquela túnica é para nós um grande símbolo de pureza. É a coisa intocada e é a coisa íntegra. Pureza. O detalhe é que a bênção de Abraão, a promessa do Espírito, que Paulo diz que é uma inclinação para a vida e para a paz, de acordo com o Apocalipse e com vários outros textos da Escritura, está intimamente ligado a este fenômeno. Cristo Jesus quer nos dar de vestir suas vestes. Ele quer cobrir nossa vida com sua túnica. Ele quer cobrir a mim e a você com sua pureza. Isso está intocado, imaculado, inviolado para a igreja. É para a igreja. Nessa noite, nós que temos algo muito maior que as manifestações antigas de lei, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos o Cristo, cuja lei é a lei do amor, nós que somos chamados a nos vestirmos das suas vestes, lavemos-nos no seu sangue, renovemos nossa aliança, consagremos nossa vida inteira para Ele e digamos: Jesus, todos os meus dias, todos os meus sonhos, todos os meus planos, todos os meus bens, toda a minha casa, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, consagro a Ti nessa noite. Tudo, tudo.
Há um cântico do cantor cristão que diz: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Na cruz do Calvário, ele se consagrou inteiro ao Pai, por mim e por você. Agora ele chama cada um de nós a virmos para a cruz e nos consagrarmos ao Pai e ao próximo. Vamos nos vestir das vestes do Senhor nessa noite. Vamos agradecer pela lei escrita, pela lei moral, pela revelação natural, mas sobretudo, vamos agradecer pela cruz vazia, pelo túmulo vazio, pela promessa do Espírito, pela bênção de Abraão. Por favor, fique de pé no seu lugar.